Olá, meu nome é José Galdino Barreto Soares e estarei aqui apresentando um projeto de pesquisa para a disciplina Seminário Integrador 3, que tem como título Agricultura Familiar, uma análise do perfil dos agricultores orgânicos da Feira de Produtos Ana Primavera. Este projeto de artigo ele pretende apresentar em elementos gerais um plano de pesquisa que tem como um dos seus principais objetivos analisar o perfil dos agricultores orgânicos que comercializam os seus produtos na Feira Ana Primavera, bem como desvelar toda a dinâmica do funcionamento desta feira na cidade de Santa Maria. A análise neste estudo aqui terá como referência empírica o processo da comercialização direta dos produtos orgânicos por esses feirantes. Portanto, trata-se de uma pesquisa empírica que tem como ambição científica desvelar a realidade social desses produtores feirantes, bem como entender todo o cultivo dos seus produtos, a qualidade, a apresentação, a higiene, as embalagens, o preço desses produtos, assim como aspectos relacionados à satisfação dos seus consumidores. A feira em questão, a Feira Ana Primavera, que é a feira que a gente tem como objeto de estudo, ela nasceu no ano de 2014, quando um grupo de agricultores de um assentamento sem terra, um movimento de trabalhadores rurais sem terra, que cultivavam alimentos orgânicos com orientação técnica pela Emater, buscou parceria com a Pró-Reitoria da Extensão, a PRE, da Universidade de Santa Maria. E juntos inauguraram no dia 27 de setembro de 2017, dentro do campus da sede da UFSM, um espaço comercial de trocas de conhecimentos, experiências e diálogos de saberes relacionados toda à produção orgânica. Historicamente, a agricultura de base familiar sempre teve designada ao Brasil a um papel subalterno na sua formação social, tanto nos seus investimentos públicos quanto na forma de organizar esse tipo de cultivo agrícola no país. De acordo com Cadpray Júnior, a agricultura familiar sempre foi considerada um apêndice da grande lavoura, né? Nesse sentido, ela sempre serviu como provedora da monocultura familiar. E então, a partir da metade do século XX, com a Revolução Verde, que foi fortemente subsidiada pelo Estado, no campo brasileiro, a categoria do pequeno agricultor foi relegada, e por esse motivo ela acabou sendo protagonista dos maiores movimentos migratórios já vistos no país na década de 60 e 70, pois a Revolução Verde naquele período não privilegiou o pequeno agricultor. Isso causou um movimento que gerou um certo inchaço de cinturões periféricos nas grandes capitais, principalmente São Paulo, que esses pequenos agricultores, camponeses, poceiros migravam desse abandono no campo e vinham para a cidade. Todo esse movimento desvelou no Brasil, né, principalmente nesse período da Revolução Verde, no governo militar, né, um movimento de êxodo rural que certifica aquilo que o Martini fala, que é o abandono das políticas públicas do Estado pela penetração das formas capitalistas da produção agricultura, essa agricultura em grande escala, essa agricultura de precisão. Embora que tenha havido grandes ganhos ali no governo Dilma, do governo Lula e depois Dilma, entre os anos de 2013 e 2016, historicamente no Brasil o desamparo do Estado aos pequenos agricultores criou imensas dificuldades do reconhecimento social da agricultura de base familiar, e isso ocorreu um certo atraso no reconhecimento camponês brasileiro como um sujeito público e não secundário. Aquilo que o Queiroz vai dizer que a agricultura familiar se tornou uma categoria social esquecida. Como foi amplamente estudado, né, a agricultura familiar, como forma de
produção e de trabalho do ponto de vista do capitalismo se encontra à margem da mercantilização. E esse enfrentamento, essa quase contracultura desse descaso do Estado, faz com que nós, estudiosos do tema ou estudantes do tema, façamos a seguinte pergunta: esta situação de fragilização do pequeno agricultor ainda hoje afeta diretamente pequenos ambientes sociais, como o caso a Feira de Produtos Orgânicos Ano Primavera? E é nesse sentido que espera-se nesse estudo, a partir de um arcabouço teórico construído no próprio Seminário Integrador 3, bem como todo esse conjunto teórico que vem sendo estudado em educação de campo, é que esse estudo vai tentar, em alguma medida, né, a partir de um corte epistemológico, refletir e analisar apenas de forma parcial, né, sobre esse processo histórico da agricultura familiar 100% agroecológico aqui no município de Santa Maria, bem como essas perspectiva de nicho comercial desses feirantes, em paralelo à perversa competição da agricultura em grande escala, sobretudo as redes internacionais de supermercados que oferecem, né, alimentos, entretanto, advindo não do agroecológico, do 100% orgânico, e sim a produtos da grande escala. O objetivo geral desse estudo é analisar o perfil dos agricultores e verificar se esses influenciam a gramática do agroecológico, assim como a dinâmica da feira, permitindo com que essa continue como um espaço de troca de conhecimento, de experiência, de diálogos e de saberes relacionados à produção orgânica. Os objetivos específicos deste projeto de pesquisa: é verificar o cultivo e a comercialização e as interações dos produtores orgânicos. 2. Relatar o modo em que a estrutura se dá, a dinâmica organizacional da feira. 3. É identificar como ocorrem as interações entre os feirantes e os consumidores. Entretanto, nesse projeto de pesquisa, a nossa revisão da literatura, ou seja, o arcabouço teórico que tentaremos amarrar esse estudo, né, parte de uma proposta que é demonstrar o perfil dos agricultores orgânicos que comercializam os produtos na feira Ano Primavera e destacar a importância da feira não só como um espaço de comercialização, mas sim como um espaço de construção de conhecimento da agroecologia e também, né, a comercialização de produtos 100% orgânicos. O problema dessa pesquisa é saber se o perfil dos agricultores que comercializam esses produtos orgânicos contribuem ou não para que a feira seja um espaço de promoção da consciência agroecológica. Soma-se a esse problema de pesquisa, também o desejo científico de verificar se a feira de produtos Ano Primavera se consolida na comunidade santamariense como um espaço de socialização e divulgação de conhecimentos agroecológicos entre produtores que comercializam os seus produtos e consumidores, como uma forma de divulgar, conhecer, participar e intervir na realidade do próprio consumo dos alimentos desses consumidores. Para isso, elegeu-se como objeto de estudo todos os produtores da feira Primavera, que atualmente, né, se localiza no Santuário Divino Espírito Santo, na antiga Igreja do Amaral, na faixa velha do bairro Camobi, aqui no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quanto à organização textual, além da introdução e a conclusão, esse projeto de pesquisa será dividido em duas partes. Em uma primeira sessão, que será dedicada às questões teóricas, sistematizações, em termos gerais, e em vertentes que entendam a agroecologia e a agricultura como uma forma de conscientização, de sustentabilidade e de modificação econômica da cultura alimentar.
Na segunda parte haverá uma descrição e análise dos dados obtidos empiricamente para a aplicação de questionários. Em termos teóricos, o artigo utilizará parte da teoria abordada da agroecologia como algo importante para a mudança cultural do consumo de alimentos mais saudáveis e algumas que buscam argumentos, né, de autores da sociologia que relacionam essa perspectiva positiva do meio ambiente social para o compartilhamento de valores comuns, incluindo nesse processo a transformação da realidade social, como por exemplo a noção de campo em hábitos de Pierre Bourdieu. Em um sentido amplo, a própria noção de Pierre Bourdieu, a noção de hábitos, ele vai dizer que é tudo aquilo que os indivíduos incorporam em uma determinada trajetória social e que tende a se manifestar de forma inconsciente em algumas práticas sociais desses indivíduos, numa espécie de um exemplo que o próprio Pierre Bourdieu diz que é uma espécie de uma orquestra regida sem maestro, ou seja, isso aparece espontaneamente nos indivíduos nessa formação de hábito. A partir desse contexto teórico, desse autor que é bastante caro, né, para esse trabalho, algumas outras questões teóricas serão incorporadas ao estudo que tratam de algumas argumentações que buscam defender como um componente social das mercadorias exerce um papel fundamental no processo produtivo das interações entre produtores e consumidores. O próprio Pierre Bourdieu, né, e o Caio Prado Júnior, eles vão dizer que a questão agrária brasileira tem na sua base de questão de fundo uma própria interpretação, né, de um Brasil agrário injusto e desigual. Outro valor que é revisado e que aqui pretende-se utilizar também no arcabouço teórico é o estudo de Max Weber, no qual o referido autor, né, ele vai diferenciar a categoria camponês e a categoria agricultor. E o agricultor, nessa visão mais de um empreendedor, um fazendeiro racional, né, que incorpora a sua família e a gerencia racionalmente, e na busca considerável da utilização da terra, com métodos modernos, também integrados, né, a essa agricultura de base, vinculada à parte do mercado. Weber se refere, quando ele faz esse estudo, ao camponês alemão, né, que estava submetido aos Junkers, que era a classe alemã naquele período, né, aristocrata, que mantinha forte vínculo do controle territorial e político do leste do país da Alemanha, o que dificultava em alguma medida a inserção desses pequenos agricultores ao capitalismo do campo. Então eles forçadamente eles se rearticulavam, né, e a partir disso gerenciavam racionalmente os seus grupos familiares na produção de inserção de mercado. Uma das principais preocupações do Weber, né, que por isso ele é bastante importante para esse estudo também, é que essas transformações ocorridas na Alemanha, que tem em alguma medida semelhanças aos nossos casos brasileiros, ela sofria umas profundas transformações sociopolíticas, né, vinculadas ao seu passado. E essas transformações elas tinham estreitos vínculos à sua própria formação histórica. Então esses grandes proprietários fundiários, né, os Junkers, buscavam promover sempre uma unificação, gerando um problema de questão nacional não resolvido, o que diferenciava, nesse estudo apresentado por Weber, né, a própria diferenciação com os Estados Unidos, né, entre os conflitos entre o Norte e o Sul, que foram solucionados, né, a partir daquela guerra civil que dividiu os Estados Unidos em dois blocos distintos, né. Outro estudo também, outro elemento importante, né, é que nesse estudo sinaliza algumas formas de romper, né,
dessa articulação da agricultura de base em romper com essa dominação política e social através da posse da terra e da inserção diária da busca da comercialização e da busca de alcançar certo nicho de mercado no próprio mercado capitalista, o que força, né, esses pequenos agricultores do campo não o êxodo, né, o inverso do que ocorreu no Brasil, e sim a racionalização de métodos de trabalho e com isso, né, uma busca de um certo progresso técnico. E nesse sentido tem muito a ver do que aquilo que essa aproximação dos trabalhadores do movimento sem terra com a Emater e com a própria UFSM, que ali, né, nesse encontro de saber, ou seja, nessa busca de racionalização de método de trabalho, essas três forças, né, o MST, os trabalhadores do movimento sem terra, a próprio conhecimento científico da Emater e também da Universidade Federal de Santa Maria trazem um sentido, né, um sentido para a agricultura 100% ecológica aqui no município de Santa Maria. Então essas comparações, né, e essas buscas que tentaremos em alguma medida fazer nesse estudo, né, nesse projeto, né, nesse pré-projeto, é buscar algumas certas semelhanças, né, desse campesinato do leste europeu e considerar algumas especificidades, discrepâncias, né, configurações históricas entre que ocorreu ele com tentando traçar, né, um próprio estudo comparado, né, um estudo de caso comparado. A própria agricultura de base brasileira nos dá essa condição porque ela traz nas suas diferenças, né, e aí tratando com o próprio leste europeu, que na sua formação ali com os caboclos do norte, nordeste, né, e os colonos europeus que depois, né, num processo migratório mais tardio, desembarcaram no sudeste e ao sul, isso em torno de 150 anos atrás. E essa vinda desse grupo europeu, além de todo esse processo histórico de branqueamento, que vários estudos tratam disso, né, e aí eu incluo o próprio estudo de Silvio de Almeida, a Lila Schwartz, que trazem esse estudo do branqueamento da vinda desse processo migratório para o Brasil, da Europa, mas também, né, traz a intenção de substituir a própria mão de obra, né, escrava, que agora, após 1888 tem a sua liberdade, mas que entretanto não tem um planejamento do Estado brasileiro para incluí-lo no mercado de trabalho. Então uma certa busca de um branqueamento e também uma tentativa de substituição da mão de obra escrava pela europeia, né? Só que entretanto com grandes diferenças, né? Um próprio planejamento do Estado para receber esses imigrantes e uma soltura ao léu dessas populações negras. A própria cultura de base, então, brasileira, né, ela nos possibilita, né, essas pequenas comparações a fim, sobretudo, né, de mostrar que a agricultura de base, familiar ou rural, não se constitui na sua essência como algo imutável que pode ser encontrada em cada lugar ou região do Brasil. Ao contrário, ela é uma categoria que nós podemos considerar histórica que se transforma, e isso aparece nos estudos do Vanderlei. Esse ponto de vista do Vanderlei, que considera que a agricultura familiar como um processo de transformações que vai ocorrendo ao longo da história, muitas vezes ela acaba por ser um processo histórico autônomo, com recortes que não dialogam, ou seja, com recortes conceituais feitos para um enquadramento de acesso a políticas públicas e mudanças culturais na base social sem a aproximação do Estado. Então, no que tange a agricultura familiar, né, muitos autores que a gente vai buscar tratar como arcabouço teórico para esse estudo, né, discorrem e demonstram, né, teoricamente a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento
da sociedade brasileira. E aí nós podemos mencionar os estudos de Lamarck em 1993, né, os trabalhos de Veiga em 91, do Abramovay, do Schneider, né, que nesses contextos esses autores, né, trazem uma iniciativa importante, né, para um olhar para essa categoria do pequeno agricultor, do agricultor de base familiar. O próprio Chainov, né, que diferente desses autores brasileiros, né, dialoga com a ideia diferente da empresa capitalista, que não tem como base, nesse caso, a extração do trabalho assalariado como a prioridade da maximização dos lucros, pois a produção familiar aqui ela tende a se ressignificar a partir dessa ideia da satisfação, né? Ou seja, ela se orienta pela satisfação das necessidades da reprodução da própria família. Ou seja, o próprio agricultor familiar, ele tende, né, a se organizar de tal forma de gerenciamento familiar com que ele tenta, em alguma medida, fazer com que os integrantes do seu grupo familiar se mantenham nesses lugares onde ele habita, nessas pequenas regiões onde ele habita. A FAO, né, e o INCRA, em 1903, trazem alguns conceitos, né, da agricultura familiar, que a partir dessa visão do INCRA e da FAO, né, ela deve atender a duas grandes condições, ou dois grandes eixos, né. O primeiro seria a direção dos trabalhos estabelecidos exercida pelo produtor, e B, pelo trabalho familiar como um trabalho superior ao trabalho contratado. Ou seja, aqui nessa visão trazida em 96 pela FAO e o INCRA, a agricultura familiar é uma forma de produção através da interação entre gestão e trabalho, pois são os próprios agricultores que dirigem o seu próprio processo produtivo, trabalhando com a diversificação e a utilização do trabalho da mão de obra familiar, né, que eventualmente ela é complementada pelo trabalho assalariado. Então, para completar de forma parcial nesse estudo, né, faz-se muito importante definirmos também para esse estudo, definirmos o que é sustentabilidade na agricultura familiar. Então, de acordo com Brandão, a Janaína Bank e a Guimarães, pode-se compreender a agricultura sustentável como o uso dos recursos biofísicos e econômicos de acordo com a sua própria capacidade de operar dentro dos espaços geográficos determinados, mediante a tecnologias adequadas que permitam obter bens e serviços capazes de satisfazer as necessidades das comunidades. Então, esse estilo de desenvolvimento que permita melhorar e manter a produtividade da terra e promova inclusão e mantenha uma certa operacionalidade, né, precisa de manter essas pessoas nos seus ambientes naturais, ou seja, evitando o êxodo rural. Já para Altieri, né, a agroecologia é uma ciência sustentada pelo conhecimento multidisciplinar de cunho científico e popular, que visa a atividade agrária sobre a perspectiva ecológica, que gera princípios, conceitos, estratégias e modelos da agricultura sustentável. Portanto, utilizar esses autores e trazê-los para esse debate científico, né, não necessariamente terá o apelo de contribuí-lo, né, apenas além desse puro aspecto meramente tecnológico ou epistemológico, que tenta incorporar algumas dimensões do mercado, mas sim tentar amarrar esse estudo e fazê-lo com que ele tenha sustentabilidade teórica também. Nesse sentido, então, a metodologia que vai ser utilizada nesse estudo, né,
Esse estudo é muito importante aqui que seja bem demarcado, né, que trate-se de um estudo de caso empírico. Dessa forma, os componentes metodológicos desta pesquisa tratarão em aplicar duas abordagens, a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. A abordagem quantitativa nesse estudo, ela tentará de forma objetiva tratar da representatividade e a capacidade inferencial dos dados a partir da metodologia indutiva típica do survey. Para tanto serão tomadas, né, duas populações distintas para a partir daí criarmos amostras calculadas de forma diferenciadas, a saber, né, primeiro, os produtores que comercializam seus produtos com frequência e cuja sua renda familiar dependem da comercialização na feira, os produtores que comercializam seus produtos com frequência e cuja renda familiar não depende da comercialização da feira. Então nós vamos tratar de dois grupos, de duas populações, os que comercializam e dependem, né, da comercialização como renda principal familiar, e aqueles produtores que comercializam seus produtos nas feiras, mas cuja renda familiar não depende diretamente da comercialização da feira, ou seja, é uma renda complementar. Então aqui nesse caso, uma pesquisa preliminar, né, norteará a coleta dos dados exploratórios e nos auxiliará a identificação dos agricultores que atuam comercializando seus produtos na feira de primavera. Entendemos que a condição da abordagem, nessa condição da abordagem qualitativa e a quantitativa, vai nos oferecer uma série de instrumentos e técnicas de coletas que entendemos que tende a qualificar a sistematização, bem como a organização da própria análise desses dados. Após aplicarmos um questionário, nós inspecionaremos os seus dados por meio do survey, e assim esse recurso possibilitará uma análise de interpretação das diversas realidades vividas e experimentadas pelos agricultores imersos nessa dinâmica funcional da feira Ana Primavera na cidade de Santa Maria. O cronograma de pesquisa, então, nós em setembro, né, em dezembro, né, elaboração do projeto e aprofundamento teórico. Em janeiro de 2021, a elaboração da entrevista, o primeiro contato já com a comunidade pesquisada, né? E em fevereiro, aprofundamento teórico, análise dessas entrevistas e já uma busca de um esboço final do artigo, né? E lá em março, então, fazer uma nova revisão e aprofundamento teórico, fazer mais uma revisão da análise dessas entrevistas, finalizar a escrita do artigo, né? Fazer uma revisão do artigo e também a busca já para a defesa do artigo e a divulgação dele na comunidade científica, ou seja, nas revistas científicas. O orçamento que tende a ser utilizado são de custo de R$50 para xerox e encadernações, canetas e etc. Materiais permanentes como recarga de torno de R$20, materiais bibliográficos, livros, revistas em torno de R$20, tentar utilizar ao máximo o PDF, serviços de terceiros transportes, né, ou seja, R$50, o que totaliza nesse primeiro projeto, né, nesse primeiro pré-projeto, o custo de R$150. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse debate que pretende se fazer com esse pré-projeto da Feira Ana Primavera, e fico à disposição para qualquer dúvida. Um abraço.